Cara, que história é essa de que o Messi era pra ter voltado pro Barcelona em 2023 depois da Copa no Catar? Pois é, rapaziada. E só não voltou por culpa do Laporta. Como foi a história, homem? Pois é, família, o Xavi deu uma entrevista falando tudo isso, cara, polêmica absurda. Vamos ver também o Palmeiras campeão do Campeonato Paulista em cima do Novo Horizontino e quebrando o recorde, hein? E por falar em recorde, teve recorde quebrado também lá naquela confusão, naquele desgraceiro todo que teve entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. A demissão de Hernan Crespo do São Paulo, novidade na pré-lista de convocados de Ancelotti e hoje o vídeo da completão, vem comigo, vamos ver. Fala galera, beleza? Esse é o M10 Fute, o nosso canal de futebol. Cara, Xavi, ex-jogador e treinador do Barcelona, deu uma entrevista que, bicho, ele não poupou palavras pra atacar o atual presidente do clube, Joan Laporta. Cara, já fazem 5 anos que Messi saiu do Barcelona e até hoje sempre surge na mídia uma notícia sobre a possibilidade do cara voltar pro Barça. Não é pra menos também, né? O maior jogador da história do clube, todo mundo sonha com a volta desse cara pra lá, inclusive eu. A notícia da vez é que em 2023, depois da Copa do Mundo no Catar, na qual o próprio Messi ganhou, já estava dado como certo o retorno do gênio pro time do Barcelona. É tipo assim, já tá tudo certo, sendo que foi barrado por nada mais ninguém menos do que Joan Laporta, o presidente do clube. Quem disse tudo isso foi simplesmente Xavi Hernández, que treinou o time do Barcelona algumas temporadas passadas. Aparentemente ele não é muito fã do trabalho do Laporta. Xavi disse que Laporta não quer ninguém dentro do Barcelona que possa contestar o seu poder ali dentro. E também acusou ele em ser falso em suas ações e palavras. Em entrevista ao canal La Vanguardia, Xavi disse o seguinte, abre aspas para mim aí, editor. Nunca mais voltarei ao Barcelona. Cumpri meu tempo como jogador e treinador. Agora só quero dizer a verdade. Messi não veio para o Barcelona porque Laporta não quis. É mentira que seu pai pediu mais ou que a La Liga não o queria. Laporta tem todo o poder no clube e sabia que Messi iria desafiar esse poder. Bicho, isso é muita loucura, mano. Na época que Xavi era o treinador do Barcelona, surgiram boatos de que ele queria se livrar de Sérgio Roberto, Araújo, Rafinha e Pedri. Nessa entrevista ele também disse que isso era tudo mentira e mais, que era o próprio Laporta fazendo campanha midiática contra ele. Lembrando que estamos neste momento em um momento eleitoral no Barcelona. Vai ter as eleições aí para eleger o próximo presidente do clube. Tudo isso acontecer justamente agora, cara, é no mínimo suspeito, né? Certamente o Xavi apoia outro candidato à presidência do clube. Mas, cara, sinceramente, dizer que isso tudo é invenção dele para prejudicar uma possível reeleição do Laporta, eu acho que não. Com todas essas acusações do Xavi, é claro que Laporta não iria ficar calado. E ele respondeu, abre aspas pra mim aí de novo, editor. Fui surpreendido e me doeu. É duro ser presidente do Barcelona porque tenho de tomar decisões muito difíceis, como foi demitir Xavi. Os fatos provam que eu estava certo, porque com ele ainda estaríamos perdendo. Entendo que esteja magoado, porque com os mesmos jogadores que ele tinha e perdia, o Hansi Flick ganha. Moleque, cara, os caras estão em guerra, pô. Tipo assim, a gente sabe também que a relação entre Laporta e o próprio Messi não é lá essas coisas, né, boy? Os caras quando tá no mesmo ambiente, eles só não se degladiam por questão de respeito aos demais. Mas assim, se fosse uma certeza de que o Laporta saindo do Barcelona, o Messi voltaria, Laporta, saia imediatamente. O Palmeiras venceu o Campeonato Paulista em cima do Novo Horizontino. E com isso, o Palmeiras é o time que mais terminou o Campeonato Paulista entre os 2 primeiros colocados. Ontem o Palmeiras venceu o Novo Horizontino por 2-1 e foi campeão do Paulistão pela 27ª vez na sua história. Junto do título, o Palmeiras também se tornou o time que mais terminou o campeonato entre os 2 primeiros colocados, sendo 54 finais. E dessas 54 vezes está dividido certinho no meio, 27 vices e 27 títulos. Em seguida, logo atrás, vem o Corinthians com 53 decisões, sendo que o Corinthians tem 31 títulos e 22 vices. Inclusive esta se tornando a maior sequência do Palmeiras entre os 2 primeiros colocados na história do Campeonato Estadual. Cara, a final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro quebrou um recorde bizarro.
Ontem o Cruzeiro foi campeão do Campeonato Mineiro, vencendo por 1-0 seu maior rival, o Atlético Mineiro. Mas o que marcou de fato a partida ontem foi uma histórica trocação de murro e de chute entre todo mundo que estava dentro do campo. Toda essa briga acabou quebrando um recorde em território nacional, o recorde de mais expulsões em uma partida, com 23 cartões vermelhos. O recorde anterior era de 22 expulsões, que pertencia a Portuguesa e Botafogo pelo campeonato Rio-São Paulo, que aconteceu lá em 1954. Brasil nem campeão do mundo era ainda. Outra situação parecida aconteceu na Libertadores lá em 71, entre Boca Juniors e Sporting Cristal, em uma partida em que também rolou uma puta trocação de murro e de tapa, e acabou resultando em 19 expulsões. A diferença é que neste acontecido da Libertadores, todos os jogadores foram presos e alguns tiveram que ser levados ao hospital. Bicho, os caras estavam brigando de faca. Hernan Crespo não é mais o treinador do São Paulo. O tricolor paulista anunciou hoje a demissão do técnico. Hernan Crespo já havia treinado o São Paulo lá em 2021, que inclusive foi campeão do Campeonato Paulista, e voltou a treinar o time em julho do ano passado. De lá pra cá foram 46 jogos, 21 vitórias, 7 empates e 18 derrotas. Se somados à passagem anterior, foram 99 jogos, 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Neymar está na pré-lista de convocados de Ancelotti para os amistosos contra Croácia e França, sendo que agora a chance dele não ser convocado para esses amistosos é bem grande. Sabe por quê? Porque a CBF queria assistir de perto o Neymar jogando no próximo jogo do Santos contra o Mirassol. Mas adivinha só? O Santos não relacionou o homem. Pelo amor de Deus, Santos, me ajude, meu amigo. O Santos preferiu poupar o Neymar para esse confronto por questões físicas. Questões físicas essas que é justamente o que a CBF queria analisar do Neymar nesse próximo jogo contra o Mirassol. Mas se o Caba não vai jogar, vai analisar como? Aí eu te pergunto, como é que vai ficar agora? Ele vai ser convocado para os amistosos ou não? As probabilidades apontam que sim. Infelizmente, Neymar deve ficar de fora de mais uma convocação. Mas por falar em convocação, a pré-lista de convocados de Ancelotti tem uma novidade. Simplesmente o atacante Ryan, ex-jogador do Vasco, que atualmente joga no Bournemouth. Ele certamente deve ser novidade para os amistosos contra a França e a Croácia nos Estados Unidos. Ryan já é titular no time do Bournemouth e já disputou 6 partidas. Dessas 6 partidas ele marcou 2 gols e 1 assistência. Falando em atacante na Premier League, olho em Igor Thiago, hein? Jogando pelo Brentford, já marcou 19 gols e é vice-artilheiro da Premier League. Só não é artilheiro porque tem um tal de Erling Haaland na frente dele com 22 gols. Os sorteios das quartas de final da Copa da Inglaterra foi realizado hoje e teremos simplesmente Manchester City e Liverpool, meus amigos. Nessas quartas teremos Arsenal e Southampton, Chelsea e Port Vale, Leeds e West Ham e Liverpool e Manchester City. Pois é, cara, já comenta aí quem é que tu acha que vai passar de fase, comenta também o que tu achou sobre as acusações do Xavi a respeito do Laporta, né, toda essa situação envolvendo o Messi, esse bagulho sobre as eleições para presidente do clube. E é isso, eu vou ficando por aqui, valeu!